Boa noite. Boa noite, bispo. Boa noite a todos. Boa noite, pastora Conceição. Boa noite, bispo. Boa noite a todos. pastor Jorge. Boa noite, pastora Amanda. Boa noite, Andréa. Boa noite, pastora Dai. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bispo. Boa noite a todos. Pastora Dai, só um recado importante. O Carlos Renato deixou aquelas peças todas de roupa de neném lá na igreja, no bazar. Precisava só avisar a pastora é ótimo, avisar a Glorinha que não é para venda aquilo, tá bom? Tá bom, bispo, pode deixar. Eu falo com a Glória hoje. Amém. Boa noite, queridos. Dá boa noite. Nós vamos começar a ministração. Tem algo assim muito, muito chocante, muito profundo que Deus colocou no coração e que eu quero dividir com vocês. E é o nosso 318, o nosso discipulado. Eu vou tentar entrar em contato com a pastora Suzy para ela disponibilizar também o YouTube para aquelas pessoas que necessitam da transmissão pelo YouTube. Torna-se mais fácil para elas, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu Tá na bênção? estou, bispo. Então, amém. Eu estou. Sim, eu também. A gente vai começar a ministração praticamente ótimo. de imediato. Amém. A gente vai começar a ministração praticamente de imediato, porque nós temos mencionado que será de forma sempre agora bem objetiva o nosso 318. A gente não quer esticar. Então, eu queria pedir o boa noite de todos os dirigentes que estão aqui comigo agora. Bispo Zeque, boa noite, querido. Tudo bem? Boa noite, Bispo Abud. Boa noite a todos os participantes do 318. Já estou com a minha camisa aqui, 318, por quê? Porque eu sei que é muito importante esse tempo de discipulado, esse tempo de ministração, onde nós realmente somos marcados pela palavra, estimulados por ela, impulsionados por ela. Boa noite a todos. Boa noite, Bispo André. Boa noite, bispo. Boa noite a todos que já estão na sala. Glória a Deus por esse tempo tão maravilhoso. Boa noite, pastora Conceição. Boa noite, bispo. Boa noite a todos. Muito feliz por esse tempo e na expectativa do que vamos receber mais uma noite dos 318. Amém? Glória a Deus por isso. Boa noite, pastor Jorge. Boa noite, bispo. Boa noite a todos. Glória a Deus. Aí mais um 318 aí para abençoar nossas vidas. Tamo junto. Eu vou fazer o seguinte, enquanto eu vou pedir para a nossa querida pastora orar por esse encontro de hoje, amém, do 318. Eu estou tentando chamar a pastora Suzy para ela poder incluir a gente no YouTube e eu vou também pegar um carregador, tá certo? Então, vamos orar? Amém. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer. Te agradecer porque é um privilégio, Senhor, podermos estar nesta comunhão, sabendo que o Senhor vai falar conosco, nos ensinar, Senhor, a cada dia mais nos aproximarmos de Ti. Usa a vida dos Teus servos, Pai, fala conosco poderosamente, que podemos sair, Senhor, desses discipulados, não somente sendo ouvinte, mas também, Senhor, praticar aquilo que vamos receber. Por isso nos marca mais nesta noite. Nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos, porque sabemos que toda honra, toda glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus.
Abençoa cada vida que está entrando, Senhor. Dá um sentimento, desejo de estar junto nessa comunhão. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, se alguém conseguir acessar a pastora Suzy, avisa isso para ela, por favor. Pastora Jéssica, para a gente poder entrar no nosso YouTube também. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta antes, não para os dirigentes, mas eu queria fazer uma pergunta para algum de vocês. Vou chamar umas 2, 3 pessoas, mas o que você considera, no tema de hoje, Ide Apostólico 2022? O que você considera, ou como que você pondera esse tema? O que representa esse tema para você hoje? Deixa eu perguntar isso para o querido Ângelo, de Campo Grande. Boa noite, bispo, boa noite a todos. Esse ID, né, eu considero como um start, né, que a Igreja Apostólica Renascer, ela tem, né, e tem dado no Rio de Janeiro, né, com as vidas, né, com esse propósito aí dos 100, que alcançaram a 10 mil. Então, na minha visão, né, esse ID é esse start que a gente está, né, nos nossos movimentos, na entrega das cestas, é falar do amor de Deus e aquilo que a gente já tem feito. Então, vejo por esse lado, assim. Não está sendo o áudio, bispo? Desculpa, pastora Jéssica, como é que você contribui com a gente? Boa noite. Falhou, fechou o teu som. Voltei. Realmente Boa noite, gente. Realmente é tremendo, né? A gente receber uma palavra do ID, que é realmente tomar uma atitude em relação a tudo aquilo que nós temos recebido, né? Que pela glória de Deus, todos os dias nós temos sido alimentados, nós temos recebido uma palavra e agora a gente precisa compartilhar. A gente precisa colocar o que nós temos recebido em ação. Então, esse ID, eu entendo que seja nesse sentido, de nós começarmos a operacionalizar aquilo que é o nosso chamado, que é o princípio de tudo, né? ID pregar o evangelho. A gente começar a colocar em prática aquilo que nós temos recebido, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu pegar uma outra geração agora. Miguelzinho, o que representa o tema para você? Boa noite, boa noite. Para mim, representa exatamente isso que a pastora Jéssica estava falando agora. Enquanto o senhor fez a pergunta, eu estava pensando nisso. E é o levar, né, para frente aquilo que eu vivo, levar um relacionamento com Deus, né, mostrar através das minhas atitudes, mostrar para as pessoas, né, também, para que elas possam ver em mim Jesus. Então, acho que é muito isso. Amém. Glória a Deus. Eu vou insistir mais um pouco para poder ouvir vocês. Pastora Ioná, contribui com a gente. Oi, bispo, boa noite a todos. O ID é justamente fazer acontecer o mover apostólico aqui no Rio de Janeiro, é justamente a gente ir atrás dos príncipes, daqueles que estão, enfim, carecendo de uma palavra, de uma transformação, porque tem tanta gente depressiva, tanta gente desesperada, tanta gente aflita, e o ID é resgatar essas pessoas, assim que eu entendo, através da palavra, através do nosso posicionamento e através da nossa essência e da nossa unidade. Amém. Glória a Deus. Pedir mais uma colaboração com a nossa querida Rosane.
Ilha do Governador. Boa noite, bispo querido, boa noite a todos. É a razão do nosso viver, né? Nós estamos aqui para pregar, né, o evangelho a toda criatura, independente da situação em que estivermos vivendo. Mesmo passando por dificuldades, né, onde o Senhor permite nós estarmos, nós não deixarmos as oportunidades passarem, né, mas aproveitando em tempo, fora de tempo, né, para poder falar do amor do Senhor Jesus, né, ele veio pregar o reino, e esse reino que nunca terá fim, e é onde nós estaremos eternamente com ele. É isso que a gente precisa fazer, né, aonde o Senhor estrategicamente nos coloca, nós divulgarmos para que o Espírito Santo de Deus faça a obra, né, e convença, né, os corações, para que todos, né, possamos estar juntos na glória com o Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. A pastora Dá ainda está com a gente? Eu não estou vendo aqui. Talvez não. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Dentro do que nós falamos até agora, eu vou abrir um texto para a gente poder conversar. Nós já oramos a respeito da nossa reunião de hoje, e eu vou repetir se vocês estão me ouvindo bem. De qualquer maneira, eu vou também colocar vou conectar no meu telefone pessoal, porque há 3 dias eu estou tendo uma guerra com o sinal da internet aqui. Então, isso, para não comprometer, se que por acaso cair, amém, os dirigentes que estão aqui assumem até eu voltar, porque aí eu entro pelo celular. Ok, queridos? Eu queria, dentro do que nós estamos conversando, convidar você a abrir o texto da Palavra de Deus em Romanos 10. E aquilo que a gente tem para repartir, enquanto a gente está abrindo, eu vou pedir, Bispo Zé, que os dirigentes todos que estão aqui, colocam um recado no grupo importante, porque nós falamos que é muito importante que a totalidade dos nossos oficiais possam receber esse compartilhar e essa palavra no dia de hoje. Então, ela é muito objetiva, a palavra, e eu preciso realmente que grande parte dos oficiais possam entrar nesse momento. Eu vou pedir para quem é do hall e está aqui, né, presbítera Dai, pastora Zélia, alguns que eu estou vendo aqui, entre em contato também com o hall, pastora Conceição, manda informação para o hall, manda para a Ilha do Governador. De Botafogo, eu tenho o Miguelzinho aqui junto comigo, faz um escândalo no grupo de oficiais lá de Botafogo, Miguel. Fala, o Bispo Abud está convocando todos vocês. Estou vendo que o Sóstenes está entrando agora, mas a gente precisa realmente da participação de todos. Então, vamos colocar avisos. Obrigado, pastora Zélia. Pastora Zélia, coloca no de pastores e presbítero também, lá do hall, por favor, querida. Eu agradeço Eu estou vendo que a Debinha está com o pastor Marco Júnior, voltando do culto lá do hall. Amo a vida de vocês. Amém? E a gente vai ler o texto. Glória a Deus. Romanos, capítulo 10. Presta bem atenção a isso. Nós vamos dividir hoje. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Porém,
não com entendimento. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus, preste bem atenção a cada detalhe, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isso é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Você pode repetir comigo? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Portanto, a Israel, porém, diz: todo o dia estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Todos os dias estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Senhor, nós já oramos, consagramos o 318 a Ti. Agora eu quero, Pai, pessoalmente consagrar essa palavra, Pai, diante de Ti e na Tua presença.
quero te pedir que o teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio, que fale, Senhor, alto e forte em nossos corações, para que sejamos, Pai, em nome de Jesus, aqueles a quem o Senhor levanta para esse ID de 2022. Senhor, são tantas coisas que o teu Santo Espírito quer testificar em nossos corações, e nós não queremos perder, Senhor, nada. Não queremos perder um dia desse ano, não queremos perder, Senhor, um movimento sequer de todas as coisas que o Senhor tem produzido em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero iniciar essa palavra dizendo para você que eu estava meditando um pouco agora, antes de nós começarmos, e eu falei, como que eu vou traduzir essa palavra, senão como sendo a pregação e a ministração da minha vida. Tudo aquilo que foi falado, coisas muito profundas, inclusive, por todos vocês que colaboraram, participaram, dizendo o que significa esse ID apostólico 2022, mas o Espírito Santo, alguns dias, ele tem inquietado o meu coração. Alguns dias o Senhor tem me feito refletir nesse texto, nessa palavra, em todo o significado dela. Quando aqui no último versículo o apóstolo Paulo diz, quanto a Israel, porém, diz, todo o dia estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês assim, com grande responsabilidade, para que a gente tenha entendimento sobre isso e a gente não deixe escapar. Presta bem atenção a isso. Durante toda a Bíblia, e Paulo, ele está falando no capítulo 10, exclusivamente ou especificamente a respeito dos gentios e daqueles que são os judeus. Nós sabemos que Jesus, ele veio para os seus, está revelado em Evangelho de João, capítulo 1. Mas os seus não o receberam. E a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Guarda isso no teu coração. Jesus, ele veio para os judeus. Você se lembra quando aquela mulher clamava pela sua filha e ela dizia, faz alguma coisa, traz o milagre, e Jesus falou, não, mas não é lícito. E Jesus testou a fé dela. Não é lícito tirar o pão, né, dos filhos à mesa e a mulher reagiu num ato de ousadia, de fé, dizendo o quê? Mas os cães, eles comem das sobras que caem da mesa. Ela não estava se importando se Jesus, naquele momento, não estava classificando, mostrando qual era a prioridade de Jesus. Eu quero fazer um paralelo e dizer uma coisa de alta responsabilidade para você. Nós, muitas vezes, como filhos de Deus, nós não sabemos valorizar como, na realidade, os judeus não valorizaram Jesus e não entenderam Jesus, e até hoje não entendem Jesus como sendo o Messias. São povo de Deus? Claro que são. Amamos Israel, com toda certeza amamos. Mas esse texto de Romanos 10, o apóstolo Paulo, ele faz referência a Isaías, ele faz referência a Moisés, e aqui, especificamente, diz o texto que eu colocarei, olha o versículo 19, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E aí Isaías, a mais, se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Você consegue mergulhar profundamente nisso que o Espírito Santo de Deus está querendo falar aos nossos corações? Sabe por quê? Nós não podemos, como filhos de Deus, como igreja de Jesus Cristo, em 2022, incorrer no mesmo erro que os judeus incorreram quando tiveram Jesus na sua terra,
quando Jesus se apresenta como Messias, quando Jesus ele vence a morte, ele ressuscita, nós não podemos subestimar a ação do inimigo em tentar neutralizar as nossas vidas ou fazer com que nós passemos batido. Aqui Jesus se referiu, aqui o apóstolo Paulo se referiu àquilo que Jesus fez. Ele veio para os seus não receberam, mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas o último versículo, como nós já lemos, diz: quanto a Israel, porém, todo o dia estendia a mão a um povo rebelde e contradizente. Você pode repetir essa frase junto comigo? Senhor, diante da tua presença, eu não quero ser rebelde e eu não quero ser contradizente. Eu não quero não aproveitar a oportunidade e não viver aquilo que o Senhor já escolheu, já determinou como ide para o ano de 2022. Eu não quero ser como nós lemos nesse texto e vemos que para quem foi reservado isso, eles descartaram, desprezaram, abriram mão. E eu quero te dizer, querido, Deus levantou a Igreja Apostólica há 36 anos atrás, quando não havia essa referência, não havia esse nome. E nós não existimos para viver de memória monumento, nós existimos para viver de memorial, que nos faz nos levantar e autenticamente não ser jamais um povo rebelde e contradizente, como diz esse versículo 21, mas sermos aqueles a quem o Senhor falou. Grande é a seara, mas o que falta? Os ceifeiros. Quando o Senhor falou, as terras, os campos estão brancos, é o momento da colheita, mas a gente, sem perceber, tantas vezes, deixamos passar. Precisamos fazer uma analogia e entender que se Jesus, ele revela em João, capítulo 1, o apóstolo João, ele escreve dizendo, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Quando é citado Moisés, quando é citado Isaías aqui, dizendo que Deus optou por servir e se revelar a um povo que antes era desconhecido, era gentil. A minha ascendência toda árabe era tida como gentil. Mas se pela graça nós fomos alcançados, eu não posso desvalorizar, eu não posso abrir mão, eu não posso entender, não é a linguagem figurada que os campos estão brancos, que grande é a seara, e que a palavra de Jesus de Romanos 16, na diferenciação da unção apostólica, nos faz entender que existe algo especial reservado para as nossas vidas. E o meu coração é inconformado na presença de Deus, porque nós não podemos viver uma vida, a grande maioria aqui, como oficiais, como bispos, pastores, como presbíteros, como diáconos, como aspirantes, como levitas, como ministério O2, ministério TIM, ministério, enfim, com todos os ministérios, com tudo aquilo que Deus nos deu. Nós não podemos ficar enxugando gelo, nós não podemos ignorar qual é o ID do Senhor para o ID apostólico para o ano de 2020. Eu quero traduzir isso para você e eu quero declarar em nome de Jesus, que é muito impressionante, é muito marcante, é muito forte.
tudo isso que nós acabamos de ler, que nos mostra que, procurando estabelecer, versículo 3, a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. O versículo inteiro. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Você sabe qual é, muitas vezes, o nosso comportamento? Nós criamos um senso de justiça nosso, aonde nós estamos sendo roubados, porque fazemos aquilo que me dá na cabeça, fazemos aquilo que eu acho que tem que ser feito, fazemos na dimensão que eu acho que tem que ser feito. É muito louco, é muito chocante isso, porque quando a gente vê o balanço de Paulo, o balanço do apóstolo Paulo, dizendo tudo que ele viveu, o balanço que eu digo é quando ele diz, é o seguinte, ninguém me moleste, porque eu trago essas marcas no meu corpo, e na hora que ele dá esse balanço, X vezes colocado em prisão, X vezes com chibatadas, X vezes em naufrágio, X vezes em assalto. O que nós achamos que é o Evangelho? O que nós achamos que é uma convocação inédita como essa que está acontecendo, da gente começar o jejum do mês de abril na virada do mês? Que mistérios são esses que Deus fala desde o início do ano para nós, do ano apostólico de Josafá, que esse ano ele está baseado nos pilares, que não foi o bispo Abud que inventou, foi Deus que revelou para a vida do apóstolo, e nós extraímos e absorvemos, e nós entendemos que é o sentimento, porque é o mesmo sentimento de Davi, porque Josafá andou nos primeiros passos de Davi com esse mesmo sentimento e com esse mesmo posicionamento. O que nós estamos entendendo a respeito, o que nós estamos compreendendo a respeito dessa entrega, desse sacrifício? Eu quero demonstrar isso para você no texto de 1 Coríntios, no capítulo 9, se não me engano, no versículo 16, eu estava lendo com a bispa isso agora, olha só. Versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Você pode repetir comigo? Porque sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é, então, a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Eu quero te dizer, querido, o apóstolo Paulo, ele deixou claro, eu não tenho vantagem nenhuma nisso, mas que grau de entendimento que ele recebeu, que ele viveu, não tendo convivido com Jesus Cristo, como os apóstolos conviveram, mas com essa carga repleta de amor e consciência de que ele
precisava pregar o evangelho. Ele colocou num tom de obrigação por estímulo. E você sabe o que a igreja de hoje, na face da terra, faz? Assiste. A igreja, na face da terra, muitas vezes se assemelha àquilo que os judeus fizeram e que Paulo denuncia no capítulo 10 de Romanos. Um povo contradizente, um povo rebelde. Por que rebelde? Porque Deus se manifestou, Deus se apresentou, Deus entregou o seu próprio filho para tudo isso. E por motivos religiosos não cai a ficha. E muitas vezes nós, por razões religiosas, somos cheios de dedos, cheios de milindres. Entra dia, sai dia, entra semana, sai semana. E a gente se conforma com cadeiras vazias no culto. Querido, nós não somos uma religião, não somos uma denominação, como o apóstolo Estevão sempre fala. Nós somos a Igreja Apostólica de Jesus Cristo. E no nosso coração precisa incendiar a justiça que é a justiça de Deus. Não o que eu acho que é justiça. Não o que eu acho que eu posso fazer, não o que eu acho que até aqui eu consigo ir, ou até aqui. Eu peço sinceramente que o Espírito Santo de Deus ele possa quebrar cadeias, amarrações, literalmente, que a gente vai estar amanhã. Querido, que coisa impressionante. Se eu tenho isso em ebulição na minha vida, e eu tenho uma convocação do meu Deus dizendo, vamos estar na abertura do jejum amanhã, isso não deveria ser insistência dos dirigentes da igreja. Isso não deveria ser nenhum tipo de apelo. Isso deveria ser autenticamente aquele que entende o segredo espiritual do que nós estamos acabando de ler, para que a gente não corra o risco de viver a nossa justiça. A justiça de Moisés, ela era completamente atrelada a um conjunto de regras. A minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus, aquilo que eu preciso fazer para Deus, está na dimensão do que Paulo revela em 1 Coríntios, capítulo 9. Leia depois com mais calma, medita nisso, para você entender o significado dessas coisas, porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Querido, está na hora da igreja se levantar. O ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, que o Senhor ele deixou em Marcos 16, e dizendo ainda que esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos, ficarão curados, falarão em novas línguas, se alguma coisa mortífera comer ou beber, não vai causar dano. O Senhor Jesus está dizendo que esse é um ide, e que esse ide, no ano de 2022, está claro para cada um de nós que Deus tem nos dado comando e direções. Quando Deus fala para nós aqui no Rio de Janeiro que 100 alcançarão a 10.000, você sabe o que eu tenho pedido para Deus? Eu sou um dos 100, que está, inclusive, no grupo. Eu pedi para participar do grupo e eu sou um dos 100. Os dirigentes que estão aqui, eles sabem disso, eu já compartilhei isso com eles. Eu quero catalogar, um por um, desses 100,
até o final do ano. Eu quero, sozinho, poder ser responsável por 100 pessoas, mas desse jeito que o apóstolo Paulo fala em Romanos. O evangelismo não pode ser um departamento, um ministério para a gente, em que simplesmente a gente sai, eu vou anunciar o evangelho e eu vou coletar nomes e colocar numa prancheta esses nomes. Claro que isso é muito válido, é muito importante, precisa ser feito. Mas o texto que nós lemos diz: se com a tua boca confessares e no teu coração você crer. Você sabe o que significa no coração crer? É a pessoa para quem a gente leva o evangelho viver uma experiência de novo nascimento diante dos teus olhos. E para viver diante dos teus olhos, muitas vezes, não é num ponto de ônibus ou na casa da pessoa, mas é no teu acompanhamento, no teu adote, no teu convívio, no teu relacionamento com essas pessoas, para que elas, dentro da casa do Senhor, vivam experiências. Quando essa pessoa viveu uma experiência e os seus olhos transbordarem em lágrimas, não precisa ser lágrima física, mas essa pessoa tiver esse encontro real, eu e você teremos cumprido um pedacinho daquilo que o Senhor falou. Queridos, a igreja não pode permanecer omissa àquilo que é o ID apostólico de 2022. Entra semana, sai semana, entra dia, sai dia, oficiais que não atendem a comandos que vêm do céu e que o apóstolo anuncia como esse, da abertura do jejum dessa maneira. Entra semana, entra dia, sai dia, e para conseguir estruturar uma diaconia, para conseguir estruturar um ministério, parece que a gente tem que pedir, por favor, apelar. Eu vou pedir para todos desligarem o microfone. Tânia, eu acho que o teu está aberto e está vazando barulho. Obrigado, Taninha, obrigado. Muito obrigado, linda. Então, é tempo de nós acordarmos, é tempo de nós entendermos que se para os judeus ele veio para os seus não receberam, mas a todos quanto recebeu deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, eu não posso deixar de computar a parábola de Jesus quando ele faz o anúncio da festa, ele convida para a festa, mas as pessoas passam batido. Elas tratam aquele convite como sendo mais um convite, como é mais um jejum, como é mais um tema de uma campanha que o Bispo Abud está fazendo, 100 alcançarão a 10 mil. É bonito, parece um jargão, parece uma hashtag. Não, não é uma hashtag, não é uma campanha, não é um jargão, é um ID apostólico que o Senhor está nos dando. Hoje é dia de posicionamento nosso na presença de Deus. O meu coração chorou muito na presença de Deus para poder absorver essa palavra e dizer: Senhor, eu não quero ser, em nome de Jesus, porque o Senhor estendeu a mão, eu não quero ser um povo contradizente e rebelde. Eu quero viver o poder dessa palavra. Eu quero ver a igreja encher, não pela satisfação humana de ter uma igreja cheia, mas porque cada uma dessas vidas representa o que existe de mais importante para o nosso Deus. Uma vida continua a valer mais do que o mundo todo. Se eu faço parte desse grupo e eu sou um dos 100, eu espero que todos possam me acompanhar. E eu vou ter um caderno, eu tenho um caderno, em que cada nome vai estar anotado. E eu não quero nenhuma sombra de variação, aonde esse nome ele está hoje, mas amanhã ele não está mais. Não, não. Eu quero ver esse exército que Deus está preparando, dessas 10 mil vidas para o Rio de Janeiro.
Nós estamos tratando de quê? Nós estamos falando no 318 hoje a respeito do projeto 100 alcançarão a 10 mil. Se você está achando isso, ledo engano, grande engano. Eu estou falando individualmente da vida de cada um de nós, minha, Bispo Abud, e a vida de cada um de nós, cada um de vocês. Porque essa palavra, há alguns dias, está ardendo no meu coração. E eu sinto no meu espírito de que tem uma fronteira, tem um divisor de águas, que o Espírito Santo de Deus quer nos fazer viver em nome de Jesus. Então, a minha postura, ela precisa ser diferente. Tudo no Evangelho, para mim, é absolutamente leve e emocionante. E o que eu mais desejo é que hoje, tendo 43 pessoas aqui, talvez algumas pessoas mais no YouTube, isso talvez represente 10% dos nossos oficiais de hoje. E os outros 90%? Eu não me preocupo com isso, eu não estou triste, chateado com isso, porque eu sei que se uma andorinha só faz verão, os 43 que estão aqui, mais os que estão no YouTube, nós podemos causar uma revolução, mas uma revolução sem precedente aqui no Rio de Janeiro e declarar em uma única voz: o Rio vai renascer. Mas o que Deus nos fez homens e mulheres apostólicos, nos fez homens e mulheres para viver não esse memória monumento, mas esse memorial na presença de Deus em nome de Jesus. É muito chocante, porque eu quero ir direto àquilo que o Espírito Santo de Deus falou tão forte. No versículo 13 está escrito: porque todo aquele que invocar o meu nome, invocar o nome do Senhor, será salvo. Não vamos só olhar por invocar o nome do Senhor, vamos olhar aquele que crê no coração que Jesus é o Filho de Deus e aquele que o confessa. Eu preciso fazer com que experiências sejam produzidas, sejam geradas, em nome de Jesus. A continuação diz: como, porém, invocarão aquele em quem não crerão? Olha a evolução das coisas. Como que eles vão invocar? Se todo aquele que invocar será salvo, como que eles vão invocar se eles não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram, que não viveram essa experiência de crer no coração que Jesus é o Filho de Deus? E como ouvirão se não há quem pregue? Repete alto para você mesmo ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, anunciam as boas novas, anunciam o Evangelho. Você sabe o que acontece com a gente? Nós somos muito múmia. Nós somos muito múmia. Nós somos aqueles que muitas vezes repetem fórmulas. Antes de mais nada, eu preciso viver experiências profundas com Deus. Eu preciso reproduzir essas experiências profundas para a vida de outras pessoas. Você sabe o que deveria ser? E agora eu falo para cada uma das diaconias, para cada um dos ministérios, para cada um, em cima dessa palavra, do ide que o Senhor já nos deu, ide apostólico de 2022, nós deveríamos ter
uma postura onde 60% do nosso tempo, da nossa vida espiritual, do nosso ministério com os kids, ministério com os teens, ministério com o O2, ministério de hospitais, ministério de 60% do tempo que eu gasto deveria ser com a pregação do Evangelho, de ser portador. Mas nós não nos envolvemos com isso. Esse elan no nosso coração, no nosso espírito, ele não acontece. Entra dia, entra semana, sai semana, e nós simplesmente deixamos essa palavra e nos comportamos, consciente ou inconscientemente, como o povo contradizente e rebelde, porque o Senhor está falando, vá às ruas. Com muita propriedade, alguns comentaram, nós temos ido às comunidades, nós temos ido às ruas, população de rua, nós temos ido às praias, praças, frente de shopping, para falar do Sou Careta Day. Temos, claro que temos. Nós temos vivido um novo mover, mas a maturidade desse novo mover que nos últimos anos o Senhor nos permitiu viver, o Espírito Santo de Deus nos impulsiona a nós vivermos isso que está sendo revelado hoje. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E por que não creram? Porque nada ouviram. E por que não ouviram? Porque não há quem pregue. E por que não pregam? Porque não entenderam o envio da maneira que o Senhor está falando. Enquanto isso, o diabo é tão sujo que ele tripudia e ele suga as vidas, rouba as vidas, vidas que estão como aquela visão que Deus me deu em janeiro de 2020, das pessoas que estão na fila da embarcação para o inferno. E o Senhor, naquela visão espiritual, o Senhor me mostrou, eu posso levar cada um do povo para conhecer essa fila e vão identificar familiares, vão identificar vizinhos, vão identificar pessoas com quem trabalharam. E o Senhor falou, o que você faria? O que você faria se eu te levasse para poder ver essa fila? Ardeu meu coração. Eu chorei na presença de Deus. Chorei de uma aflição, boa aflição, dizendo, Senhor, eu iria para cada um e eu diria, não fica nessa fila, sai dessa fila, vem para outra fila, vem para a fila da eternidade, daquilo que Deus tem preparado para você. O meu coração chora na presença de Deus, pelas vidas que estão se perdendo, pelas vidas que estão sendo sugadas pelo inferno, porque nós não valorizamos como os judeus não valorizaram. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele veio para a igreja apostólica, ele veio para a unção apostólica. E a unção apostólica não vai correr o risco de não receber, de não viver, de não conhecer. O Senhor está nos chamando. E o texto que nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 9, quando nós vemos, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve do altar
do altar tira o seu próprio sustento. Assim ordenou também o Senhor os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Você pode repetir comigo? Sobre mim pesa essa obrigação. Ele colocou que ele se obriga, mas não é que ele se obriga porque alguém mandou, porque ele tem medo de não ser abençoado. Não, é porque ele entende aquilo que é sagrado, ele entende que a justiça não é a justiça da lei, não é, muitas vezes, aquilo que nós reputamos como justo, como é justo eu dar essa medida, é justo eu fazer isso. Enquanto isso, o Espírito Santo de Deus chora. O Espírito Santo de Deus chora. Eu tenho, nos últimos dias, tido a oportunidade de receber muitas solicitações diferentes, de pessoas que estão vivendo situações de guerras absurdas, situações de todo tipo, de saúde, de familiares, disso e daquilo. E o Espírito Santo de Deus tem colocado uma compaixão muito grande no meu coração. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Eu quero te dizer que formosos são os pés. O que é formoso para você? Pés formosos. Você acha que tem a conotação do pé bem tratado, que é bonitinho? Não. Aquele que calça o evangelho da paz, que anuncia esse evangelho, que vive esse ide. Aliás, ide pelo qual Jesus falou, vocês vão ter imunidade por causa do teu ide. Tem tanta gente que não está vivendo a imunidade da maneira que o Senhor espera, da maneira que o Senhor deseja. Iria receber poder do Espírito Santo de Deus. Tem tanto servo de Deus que está vivendo uma vida fria, uma vida que oscila. Por quê? Porque o ID não está sendo cumprido nessa dimensão que o apóstolo Paulo fala. Essa palavra é muito forte para o meu coração. Essa palavra incendeia o meu coração. Essa palavra não me traz peso, essa palavra me traz esclarecimento, me traz desejo, me faz arder a minha vida. Tem tanta gente que não está vivendo o benefício da cura para si, cura através de você, não é só a cura da enfermidade do corpo, enfermidade da alma. Tem tanto filho de Deus com a alma enferma, vivendo como uma pessoa natural, muitas vezes está exposta, com laços de tristeza, laços de depressão. Por quê? Porque estão vivendo a sua própria justiça. Porque o Senhor já anunciou, não tem quem pregue. Como que eles vão crer? Como que eles, se eles não ouvem? Como que eles vão ouvir se não tem quem pregue? Você entendeu? O Espírito Santo de Deus não gastaria tanto tempo para fazer essa evolução somente para ser uma força de expressão, não é uma expressão de força. Tem tantos filhos de Deus que o Senhor tem o desejo de que a tua autoridade sobre tudo que é do inferno, sobre todo espírito demoníaco, e não é só um espírito demoníaco que causa opressão na vida de uma pessoa, mas espírito demoníaco que atravanca processo, que impede isso, que impede aquilo. Por quê? Porque o ID não está sendo cumprido. E o ID apostólico de 2020 é que 100 alcançarão a 10 mil. Eu vou falar aleatoriamente nomes aqui. Mas qual é a expectativa do Espírito Santo de Deus? A pastora Jéssica se levante e ela fale desse ano. Eu vou trazer 100 vidas
que não só vão confessar Jesus, mas vão crer, porque elas vão viver experiências com Deus. Porque eu vou ser instrumento de Deus para que elas vivam experiência e elas não vão querer sair de Nova Iguaçu de jeito nenhum. Que a Debinha se levante da mesma maneira, com o mesmo sentimento, que o Miguelzinho se levante com o mesmo sentimento, que a Dani se levante com a mesma verdade, que o Ulisses se levante com a mesma verdade, que a pastora Zélia se levante com a mesma verdade, que a pastora Ioná, que todos que estão aqui. Eu falei que ia citar alguns nomes aleatoriamente, mas todos nós que estamos aqui, eu falo para o Senhor, Senhor, usa a minha vida para que essa palavra não seja simplesmente um raciocínio. Me usa como instrumento para que essa palavra não seja apenas uma informação. Revela-te, Senhor, com teu poder, com teu Santo Espírito na minha vida. A minha filha Giovana, ela perguntou para mim e para a bispa algumas semanas atrás, quais são os teus pedidos? Eu relacionei em 5 áreas distintas. E até na área pessoal, eu não pedi nada para mim. Mas nas 3 primeiras áreas, as 3 primeiras áreas, elas foram não um pedido, mas foram 5 áreas com alguns pedidos em cada uma dessas áreas. Eu falei, esse é o meu objetivo para esse ano. E a primeira delas, no topo dessa lista, seja para a Igreja de Caxias, seja para a Igreja de Nova Iguaçu, Igreja de Niterói, a Igreja de Jacarepaguá, qualquer uma das igrejas de Campo Grande, o meu grande desejo é que essa revolução aconteça, que haja esse sentimento que no versículo 16 nós temos como revelação. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E a pregação pela palavra de Cristo. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que a seara é grande, mas que serão, a partir de hoje, muitos os ceifeiros. Que nós vamos trazer testemunhos para o grupo dos 100 alcançarão a 10 mil. Eu estou retomando a oração de Josué desse ano, no grupo dos 100 alcançarão a 10 mil, mas o meu maior prazer vai ser ver testemunhos e testemunhos de vidas que vão entregar a vida para Jesus, não só porque confessaram, mas porque viveram uma experiência e creram ser Ele o Filho de Deus. Essa é a palavra que, para concluir, eu quero lembrar mais uma vez. Quando Jesus ele falou, Atos 1 e 8. Eu não falei Josafá, Bispa Rosana, me corrige depois. Mas em Atos 1 e 8. Você falou Josué. Então, desculpa, Josafá. Quando Jesus, em Atos 1 e 8, ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas, desde Jerusalém até os confins da terra. Nós não podemos brincar com o poder que já foi derramado. Nós não podemos ser a geração contradizente e rebelde. O poder do Espírito Santo de Deus, a graça do Espírito Santo de Deus, a comunhão com o Espírito Santo de Deus,
ela não é apenas para me trazer paz, porque eu vivi uma semana de muita guerra, para que eu possa falar em línguas e eu ter essa capacidade de me relacionar com Deus. O poder do Espírito Santo de Deus não é entretenimento na nossa vida, é remédio. Mas, acima de tudo, esse poder foi derramado para se cumprir um ID. E o ID apostólico de 2022 é que 100 alcançarão a 10 mil. A média está 100 pessoas. Que a partir de hoje você tem um caderno, você possa escrever, você possa adotar essas vidas. Eu não sei se a pastora Cláudia está comigo aqui agora. A pastora Cláudia Tenório, ela costuma assistir depois pelo YouTube, por causa dos horários diferentes que ela tem. Mas a pastora Cláudia, a gente se reconectou no meio do ano passado. E eu tenho acompanhado a vida dela, e eu tenho visto coisas tão lindas acontecerem. E ela vai me colocando, e eu vou dando para ela, né, alguns direcionamentos das coisas que ela sentiu no coração. Ela está lá no grupo de Botafogo, junto com a gente, mas por motivos médicos ela ainda não pode estar frequentando a igreja, mas nem por isso ela parou. Ela tem se movido de uma forma tão extraordinária que ela me perguntou ontem: bispo, eu posso passar para a pastora Jéssica a minha célula? Porque algumas semanas atrás ela me perguntou se ela poderia fazer uma célula, mesmo não tendo oportunidade de estar na igreja ainda, por causa dessa situação específica. E eu falei, claro que pode. Você acredita que a célula dela já deve ter, imagino eu, umas 8, 10 pessoas, e é na característica de célula mesmo. Em cima da palavra de hoje, a célula tinha que ganhar outro significado para a gente. Eu quero me comprometer com o Senhor de poder ter dessas 100 pessoas, eu quero ter esse compromisso com Deus, dessas 100 que eu quero alcançar com a minha vida. Eu não estou falando de alcançar na igreja, porque alguém vai convidar essa pessoa, não. Eu estou falando de alcançar nas ruas. Eu estou falando de alcançar aonde o evangelho precisa ser pregado. Eu quero alcançar essas vidas e eu quero fazer a minha célula com cada uma delas. Não cabe 100 pessoas numa célula, bispo. Eu faço 2, eu faço 3, eu faço em horários distintos, mas eu quero acompanhar essas pessoas. A célula não é uma obrigação de um oficial. Até deveria ser aquilo que Paulo fala sobre obrigação, mas não a obrigação porque é cabresto e alguém me mandou, mas é obrigação no meu espírito. Eu recebi de graça, eu preciso repartir. Eu tenho a alegria de ver o bispo André hoje aqui. Eu fico imaginando se eu e a bispa Rosana não tivéssemos dito sim para o Senhor. O que Isaías fala, eis-me aqui, foi por causa de um questionamento que Deus fez. Isaías ouviu: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías não hesitou, Isaías falou: envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor. Que cada um de nós possamos nos levantar, porque o bispo André, não sei se ele já tinha entrado em alguma igreja evangélica ou não, mas no dia que ele entrou, não foi o bispo Abud, não foi a bispa Rosana, foi o poder do Espírito Santo de Deus, que eu vou clamar e vai estar em cada altar aqui do estado do Rio de Janeiro,
e as conversões vão acontecer, as pencas. Mas nós precisamos incendiar o coração e falar: Senhor, eis-me aqui porque eu quero cuidar dessas vidas. Eis-me aqui porque eu quero, Senhor, amar essas vidas. Eis-me aqui porque eu quero ir até elas. E aquelas que o Senhor trouxe até nós. Eu quero que elas sejam cuidadas. Elas vão confessar a Ti como Salvador e Senhor, mas elas vão crer. Sabe por que muitas vidas são abortadas? Porque nós não cuidamos para que elas vivam experiências e elas acabam sendo órfãs cristãs. Nascem no berçário e a gente não cuida delas no berçário. Mudou radicalmente. Eu quero viver o resultado da imunidade, do poder do Espírito Santo de Deus, do telefone vermelho. Eu quero viver a autoridade sobre todo demônio, todo inferno, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero viver o poder e o dom de trazer cura, de ser curado e curar em nome de Jesus. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós queremos, Senhor, refletir e meditar nessa palavra, queremos nos converter a essa palavra. Eu não quero ser, Senhor, contradizente, falar uma coisa e viver outra, falar uma coisa, mas deixar tudo na minha ideia, no meu patamar de justiça. Paulo, ele mesmo falou, Senhor, em Coríntios, ele não tinha nenhuma vantagem em pregar o evangelho, mas nenhum apóstolo se levantou como ele se levantou, meu Deus. Ameaçado de morte. Senhor, o Senhor mostrou um texto hoje que a ameaça dele era tão absurda, tão grande, que ele já tinha dado como perda, como morte, mas essa imunidade funcionou, meu Deus. Nós não sabemos se, quando ele foi dado como morto, se de fato ele tinha morrido e o Senhor ressuscitou. Nós não sabemos, meu Deus, todos os mistérios, Senhor Jesus. Nós queremos viver esse evangelho, meu Deus. Queremos quebrantar o nosso coração na Tua presença. Queremos dizer: eis-me aqui. Queremos, Senhor, o Senhor confiou na gente. Não sei para quem mais o Senhor pode ter falado, mas o Senhor falou para a Tua igreja apostólica: 100 alcançarão a 10.000. Senhor, eu não desisto, não paro, não é simbólico, não é figurado. Eu creio nesse exército. Do que depender, Senhor, de mim como Teu servo, da minha entrega que o Senhor conhece, meu Pai. Eu te peço, me capacita para buscar esse 100. Capacita cada filho Teu a buscar, meu Deus. Eu quero usar 60% do meu tempo, Senhor, para alcançar vidas, meu Pai. Eu quero fazer gestão disso, eu quero cuidar dessas vidas, eu quero me alegrar, Pai, com cada vida que o Senhor colocar nas nossas mãos, meu Deus. Eu sei que essa palavra, Pai, não é comum. Essa palavra o Senhor escolheu, meu Deus, para que nós pudéssemos viver hoje e ter um vínculo, e ter uma aliança com essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Em nome de Jesus. Eu queria pedir para a Bispa Rosana trazer aquele minuto final nosso de conclusão. Oi, queridos, boa noite a todos. É muito sério, né? A gente ouve uma palavra dessa e o nosso coração se constrange, porque a gente olha para a nossa própria vida e a gente sabe que a gente pode fazer muito mais do que a gente está fazendo. E que aquilo que
nós somos chamados, como o bispo falou, aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, é muito sério. Às vezes a gente, claro, todos têm a vida pessoal, família, trabalho, é tanta coisa que muitas vezes nos distrai e às vezes a gente perde a essência. Eu estava domingo em Vila Isabel falando, né, mostrando os vídeos do batismo que aconteceu em São Paulo, que aconteceu aqui no Rio, aquelas vidas ali na praia sendo batizados, aqueles jovens, eram todos jovens, pessoas, né, a maioria, acho que só tinha uma pessoa a mais, assim, os outros eram todos jovens, adolescentes, e eu disse para a igreja, a gente não pode perder o contato com esse evangelho, né, com esse evangelho genuíno, com esse evangelho simples, né, hoje eu estava vendo, a gente vê às vezes tantas pessoas que carregam o rótulo de cristão evangélico, pessoas que estão na mídia e as pessoas vão distorcendo toda a palavra, o evangelho, acho que se permite fazer coisas, falar coisas, se associar com coisas que estão tão distante disso, né? Eu me converti menina, sempre fui à igreja, e falar da minha época, né? Mas assim, a gente não vivia o evangelho como a gente vive hoje, com essa liberdade, com essa facilidade até da gente alcançar, falar do amor de Jesus, mas eu tenho visto, assim como existe a facilidade para a gente pregar o evangelho, a gente chegar até as vidas, a gente vê a facilidade das pessoas viverem uma vida dupla, né? De não ter um compromisso com Deus, de não ter seriedade. Então, para mim e para o bispo, né, estamos aqui no Rio há 9 anos, fazer 9 anos, a gente sabe que a gente veio para uma missão muito grande. A gente estava numa posição confortável, a gente estava numa posição que estava boa, a gente fazendo a obra, ministrando, realizando, estando lá perto do apóstolo, da bispa, tendo a facilidade de tantas coisas, e de repente a gente abre mão de tudo para estar aqui, né? Nós abrimos mão da nossa casa até hoje, as minhas coisas estão fechadas lá, muitas coisas estragaram, enfim, e as pessoas às vezes não têm ideia do preço que a gente paga por ouvir o sim de Deus, porque seria muito mais confortável a gente ficar onde a gente estava, até por tudo que a gente tinha, mas o Senhor falou, né, que era aqui o Rio de Janeiro, uma terra que estava muito machucada, um povo que estava muito machucado, e a gente veio para esse desafio, e não é fácil, porque a gente ainda, né, vive resistências, as pessoas muitas vezes têm outros sentimentos, né, outras prioridades, e às vezes a gente tem que, né, se desdobrar, porque às vezes, infelizmente, não sei, mas imagino que na maioria das igrejas, o início de jejum, a gente tem 10% das pessoas lá, e a gente olha o início de jejum em São Paulo, a igreja cheia, abarrotada, e a gente ali, pastores, oficiais, enfim, pessoas que deveriam estar ali, não estão. E o coração da gente se machuca, porque a gente sabe que o potencial do Rio, o Rio já teve em outros patamares, e exatamente por a falta desse sentimento, as coisas aconteceram do jeito que aconteceu, e a igreja que a gente pegou aqui no Rio de Janeiro, vamos dizer, né, há 9 anos atrás, estava uma igreja machucada, já conquistamos muito, glória a Deus, porque hoje a gente vive uma unidade entre os bispos, os pastores, não existe um sentimento competitivo e aquele sentimento ruim, a gente deseja as coisas boas uns para os outros, claro que a gente já evoluiu muito nesse sentido, mas a gente tem muita coisa para fazer. E, infelizmente, a obra de Deus não pode ser feita por um, dois, a obra precisa ser feita por um corpo. E se cada um ocupasse a sua posição dentro do corpo,
a gente estaria muito mais longe do que a gente está. Mas, infelizmente, muitos não têm ocupado a sua posição. Esse texto que, né, o bispo hoje, ele compartilhou comigo e nós lemos juntos, é muito sério, porque eu estava dizendo para um grupo de pessoas, estava dizendo assim, se o chefe, se você não manda um recado para o chefe, para o seu diretor, na empresa que você trabalha, dizendo assim, hoje eu não vou, porque eu não ponho alguém aí para me substituir. Isso não existe, mas existe no nosso meio isso. Quando, às vezes, uma pessoa está em escala, ela não vai, ela não tem um sentimento, não vai numa ceia de oficiais, e a gente começa a ver que a vida da pessoa, como o bispo falou, as coisas não acontecem por uma falta de posicionamento, porque o princípio está no chamado. O princípio está em servir a Deus em primeiro lugar. A palavra continua sendo a mesma, a verdade é buscar o reino de Deus, e o que a gente vê, principalmente nesse período pós-pandemia, as pessoas estão correndo muito, né, para correr atrás do prejuízo, talvez trabalhando mais, fazendo mais coisas, estão abrindo mão daquilo que foram chamados para fazer. E é justamente o contrário. Hoje eu vejo, né, quantos anos eu e o bispo nós choramos, porque a gente desejava que o bispo pudesse estar mais tempo na obra, no ministério, e hoje eu, né, posso ver meu marido trabalhando em casa, hoje o que ele faz pela empresa é mínimo, e ele está full time na obra, realizando muito. E esse sempre foi o desejo dele, sempre foi o nosso desejo. E eu sei que tem o tempo de cada um, mas a gente nunca deixou de cumprir o nosso chamado, mesmo diante de tantos desafios. A gente sempre cobriu um ao outro, e que isso fique guardado no coração de vocês, queridos. Até me alonguei um pouco mais, mas que a gente busque esse temor, que a gente olhe para dentro de nós mesmos, não é a gente ficar olhando para aqueles que fazem ou não fazem, né? Só estou fazendo aqui uma constatação. Mas se cada um olhar e ocupar a sua posição no corpo, nós vamos nos movimentar de acordo com como o Senhor deseja, porque Ele escolheu a Igreja Apostólica para viver esse sentimento, para viver esse chamado, e para romper com todos os limites e a gente realmente ver uma mudança, esse avivamento, uma transformação, e a gente viver realmente o que Deus tem para nós. Que a gente possa deitar hoje, meditar sobre essa palavra e realmente perguntar ao Senhor o que eu posso fazer mais do que eu tenho feito. O que mais eu posso fazer para cumprir 100% do meu chamado. E ter esse sentimento que Paulo teve, né? De realmente de não me gloriar, mas saber que isso é algo que eu fui chamado, eu tenho essa obrigação, assim como a gente tem tantas obrigações na vida, e a gente sempre acha que com Deus a gente pode dar um jeitinho, com Deus a gente pode dar uma desculpa. É exatamente o que aconteceu com a parábola dos talentos. Deus confiou, mas aquele que enterra é chamado de servo mau e infiel. E nós precisamos ter essa preocupação de agradar primeiramente ao Senhor e cumprir aquilo que Ele nos chamou para realizar. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Uma coisa que é muito importante, eu vou pedir e insistir, porque eu também vou fazer isso. Eu vou entrar no YouTube e eu quero ouvir de novo as coisas que o Senhor colocou, porque nós não estamos falando de organizar atividades, nós estamos falando de organizar a nossa vida, o nosso interior, com reposicionamentos, com sentimentos como esse. Nós falamos que o horário máximo para a gente terminar é 11 horas, mas eu não posso deixar de pedir um minuto final de cada dirigente em cima da palavra que nós falamos. Vou começar, Bispo André. O bispo, eu hoje não vou acrescentar nada, eu vou refletir. O senhor falou, a bispa Rosana completou, eu acho que tudo que tinha para ministrar, o Senhor, o Espírito Santo já colocou no teu coração.
Eu, da minha parte, o que eu vou fazer é meditar. Não sei que horas eu vou dormir hoje. É isso. Eu também, estou contigo. Qualquer coisa, a gente faz uma vigília junto. Amém. Glória a Deus. Bispo Zeque. Então, bispo, de tudo que foi ministrado, que a bispa complementou, o que eu quero deixar aqui nesse minuto é que quando eu me sinto obrigado pelo Espírito, na realidade eu não estou obrigado, eu faço algo que para mim é um privilégio fazer. Eu, observando aqui o número de pessoas que estão aqui conosco, basicamente é um número de pessoas que todas as semanas têm participado conosco. E o que nós precisamos realmente refletir em cima de tudo que foi falado, multiplicar esse sentimento em amor, porque o que o senhor passou foi sentimento. Esses olhos com lágrimas representa o gemido do Espírito Santo. Simples assim. É somente refletirmos, multiplicarmos aquilo que nós recebemos, trabalharmos também para termos essa habilitação e aquilo que Deus planejou para o Rio de Janeiro, eu tenho certeza no meu espírito que vai se cumprir se nós sairmos dessa reunião hoje aqui, realmente, não motivados, simplesmente porque trouxe uma palavra, mas motivados, porque o Espírito Santo falou com cada um de nós. Então, eu deixo aqui nesse minuto essa reflexão para que a gente possa multiplicar tudo que foi realmente dito e para que a igreja avance da maneira que Deus quer, da maneira que Deus deseja. Isso eu creio que já aconteceu no mundo espiritual. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Amém. Bispo Marcelo, acho que está entre nós. Boa noite, bispo. Boa noite a todos. Eu não vou acrescentar, até porque eu estava dando aula agora e entrei agora há pouco, mas eu digo que eu vou estar refletindo também, assistindo. Tem até uns pontos que eu sei que encaixam, mas para não tirar um pouquinho do que foi ministrado, eu com certeza vou estar aqui vendo, né? Eu tenho os oficiais também nossos aí que estão aí participando, e que com certeza vai ser uma grande bênção, tá, bispo? Glória a Deus, querido. Pastora Kelly. Bispo, como o bispo André falou, né? Eu acho que hoje é para nós refletirmos e conforme o senhor ia ministrando, eu ia pedindo a Deus que esse sentimento fosse muito forte dentro de mim, muito forte dentro de cada um de nós. Então, o que eu posso dizer hoje é que eu saio daqui me esforçando para viver cada uma dessas palavras e para ser aquilo que Deus me chamou para ser. Porque Deus colocou nas nossas mãos um talento, um dom, colocou nas nossas mãos uma escolha, porque Ele nos escolheu. Nós podíamos estar perdidos, mas o Senhor nos escolheu para que nós fôssemos canal de vida para outras pessoas. Então, hoje eu saio daqui assim, pedindo a Deus para que eu consiga ser isso, para que eu consiga entregar minha vida dessa maneira e ser aquilo que Deus escolheu para que eu fosse. Então, é isso que eu tenho para dizer hoje. Glória a Deus, pastora Kelly. Pastor Jorge. Glória a Deus, bispo. De tudo que foi falado, bispo, a gente precisa refletir exatamente naquilo que é o nosso chamado, né? Para que nós fomos chamados, né? Jesus, ele deixou bem claro, né, o ide dele, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. E nós precisamos refletir exatamente nisso, se nós estamos cumprindo esse ide de Jesus Cristo. E como o bispo André falou, é algo para a gente meditar, algo para a gente ficar aí essa noite aí, né? Eu confesso que eu estou tomando um medicamento que eu estou com muito sono, mas é algo para a gente estar realmente meditando bastante e colocar isso aí em prática, né? Operacionalizar cada vez mais
se nós fazemos, né, o que nós fazemos hoje ainda é pouco para aquilo que é a dimensão que a obra necessita e que Cristo necessita, porque, afinal de contas, ele deu a vida dele por cada um de nós. Amém, bispo? Glória a Deus. É muito chocante e não tem nenhum aspecto impeditivo para nada, em qualquer circunstância, porque é impressionante. Nós citamos o exemplo da pastora Cláudia Tenório e eu vi depois, quando vocês já estavam fazendo um minuto de despedida, eu vi que ela está aqui entre nós. Ela colocou uma observação de que já teve conversão nessa célula. O próximo passo, fazer essas pessoas viverem essa experiência que Paulo registra em Romanos 10, né, de crer no seu coração que Jesus é o Filho de Deus e confessar com a sua boca. Então, é muito profundo, é muito forte, e a gente não correu o risco de ser como os judeus foram naquele momento, e nesse momento também, de preferir a sua justiça do que a justiça de Deus, e não sermos reconhecidos como a geração contradizente e a geração rebelde. Então, tudo que a bispa colocou tem muito a ver com isso, ou seja, coisas muito práticas que Deus já anunciou, já falou, e que para nós não é uma reunião operacional, não é uma reunião para falar de um projeto, do 100 alcançarão 10.000, mas desde o início, os dirigentes que estão aqui sabem disso, quanto que a gente já dividiu isso, quanto que faz parte do coração deles também, que isso não é um ministério, isso é um sentimento que precisa estar em todos os ministérios, na realidade. Então, eu louvo a Deus, porque o Senhor vai cumprir essa palavra. Amém? Queria chamar o pastor Douglas. Paz, bispo, boa noite. Glória a Deus por esse meu rei. Então, a palavra que o Senhor colocou no coração dele, que o senhor falou, né? Não acrescentando, né? Mas a questão da filiação, né, bispo? Josafá, ele foi tido como filho de Davi. E a nossa filiação está de acordo com as nossas escolhas, de acordo com aquilo que são as nossas posturas, né? Em servir a Deus, em se dedicar à palavra, o chamado, o ministério, né? Enquanto a parte de muitas pessoas são filhas, né? Com a própria palavra de Deus fala, né? Filhas do mundo, filhas de ações malignas, porque, infelizmente, se colocam com atitudes e posturas erradas. O nosso comprometimento de andarmos como filhos de Deus gera um fruto sobre a vida de cada um de nós. Até qual o sentimento que nós temos no nosso coração é esse sentimento de filho, né? De ser inconformado, o sentimento de cumprir aquilo que é obra, o sentimento de olhar para cada um de nós, analisar o que eu posso melhorar, o que eu posso ajustar, o que eu posso avançar. É o sentimento, não de tristeza, mas de inconformismo com relação à obra, em relação a vários fatores, por aquilo que nós desejamos de ver a obra crescendo, de ver a obra avançando, enxergar aquilo que é todo o potencial que Deus nos dá pela palavra, pela visão. Às vezes as coisas não acontecem como a gente deseja, como a gente tem buscado, como nós temos realmente semeado, mas a grande verdade é que Deus está vendo essas coisas todas e que Deus vai honrar os que são fiéis, os que têm se colocado, e nós vamos viver assim, bispo, aquilo que é a marca dessa palavra, a marca dessa visão que o Senhor tem nos dado como igreja, cada dia mais em nome de Jesus. Estamos juntos aí, vamos avançar. Em nome de Jesus, glória a Deus. E para finalizar, pastor Marcão. Boa noite, bispo. Boa noite a todos. Tremendo, né? Como o bispo André até falou, não tem como acrescentar mais, porque o senhor, a bispa Rosana, trouxe também tudo aquilo que é o desenvolver dessa palavra, e a gente precisa operacionalizar ela, né? E operacionalizar a palavra é fazer com que ela gere dentro da gente, eu costumo usar muito esta palavra, uma mola propulsora, que nos impulsiona realmente a realizar, nos impulsiona a desejar isso. A semana eu estava no carro, só acrescentar isso, e de repente me veio assim um mover, e eu comecei a chorar dentro do carro. E eu falei, Senhor, o que é isso?
né? Não era uma carência, não era uma preocupação, não era um estresse, era falta. Eu estava sentindo falta de alguma coisa. E eu comecei assim a orar. Comecei a orar, porque o nosso coração está envolvido nisso, envolvido no chamado. E quando a gente entende isso, quando as lágrimas começaram a rolar, eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, essa hora tem alguém no hospital que precisa de uma visita. Essa hora tem alguém em uma casa que está precisando de uma oração. Essa hora tem alguém, né, como eu falei com o pessoal essa semana, as lojas todas foram arrasadas de novo pelas chuvas em Petrópolis. E eu liguei para uma menina que a gente conhece, e novamente a loja dela foi arrebentada. E eu falei, Senhor, nosso chamado precisa ser maior, e é maior do que a nossa própria vida. E tudo que o Senhor falou, ministrou, a gente precisa operacionalizar mesmo, e fazer com que isso que está dentro da gente possa fluir, né, e contaminar, porque eu creio que 100 perseguirão a 10.000, eu creio nesta palavra, eu creio nesta direção, e eu creio que vai se cumprir sim, na vida de cada um de nós. Amém. Nós vamos nos levantar para Petrópolis novamente. Quero pedir desculpas oficiais, pastora Conceição, eu não estava te vendo aqui, porque tem páginas, né? Tem a segunda página, mas, por favor, pastora Conceição. Amém. Eu quero louvar a Deus, em primeiro lugar, pela vida que o Senhor, o amor que Jesus tem por nós, pela vida de vocês dois, que têm testemunhado isso. Acabaram de falar, tanto o senhor como a bispa Rosana, né, que estão aqui entregando uma oferta de amor, de sacrifício agradável ao Senhor, e zelando por aquilo que Deus colocou nas suas mãos, tanto na sua como da bispa. Por quê? Trazendo de volta uma essência daquilo que foi perdido. E quando aqui no versículo 8 ele fala que a palavra está perto de ti, perto de nós, está na nossa boca, está no nosso coração. Então, a palavra está através da própria palavra de Deus e através da vida de vocês. Então, esse preço que aparentemente, como a bispa falou, que coisas materiais ela perdeu, mas ela sabe que o galardão dela não está aqui, que aquilo que vocês aparentemente perderam vai ganhar muito mais no céu, porque Deus há de recompensá-la a vida de vocês. Então, entregando para nós que aqui estamos e queremos mostrar para nós que eu preciso me constrangir, buscar do Senhor não ser mais rebelde, examinar a mim mesmo, obedecer. Aquilo que a bispa falou é uma verdade. Como dói no nosso coração uma abertura de jejum, a igreja vazia, um encerramento de jejum, uma ceia de oficiais que entra no ouvido e sai no outro. E as pessoas não entendem a essência daquilo que nós temos, como essa palavra que nos adverte. É tempo de cair a nossa ficha e entender a essência do que Deus tem nos entregado. Então, o que eu quero dizer nessa noite, que esta palavra seja realmente para nós, todos nós, refletirmos e buscar aquilo que a palavra está perto de nós, como fala o versículo 8, ela está na nossa boca, ela está no nosso coração. Então, vamos trazer a existência e ação, como todos colocaram, operacionar e gerar uma ação daquilo que nós estamos recebendo. Porque cada 318, a semana passada eu não pude participar direto, mas o que o bispo Marcelo e todos os bispos ministraram, exatamente isso, a palavra tem que gerar uma atitude. Eu não posso ouvir, entrar aqui e ela sair, Jesus está voltando. E até quando a gente vai estar com este privilégio,
ouvindo tudo isso e não ter esse sentimento no nosso coração. Hoje, no intervalo do culto das 10 e de 3 horas, eu fui fazer uma visita. Uma pessoa que não é do nosso ministério, que eu faço vários, só que a paixão dela é nossa. E a gente está dentro do ministério e não valoriza essa essência. Então, eu quero dizer, não vamos ser rebeldes, vamos guardar esse versículo 21 para o nosso coração e trazer à existência uma ação. É só isso que eu tenho para falar nessa noite. E agradecer pela vida de vocês, porque eu louvo a Deus, porque o galardão de vocês não está aqui na terra, está no céu. Nada vocês perderam, só vai ganhar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente ama muito a vida de todos vocês. Eu queria dar 2 avisos muito rápidos. Eu quero dizer que Deus está colocando nas nossas mãos de nós sermos agentes do Senhor, promovendo todos que estão aqui, não só nós dirigentes, mas todos que estão aqui, promovendo fortemente para que todos estejam nessa abertura do jejum. É de quebra de amarras. Tem muito a ver com tudo isso que Deus tem colocado no nosso coração hoje. Então, vamos fazer alarde. Liga para as pessoas da igreja, liga para as pessoas que não são da igreja, coloca aviso nos grupos, grupo de oficial, grupo que não é de oficial, todos os grupos, façam uma campanha, seja um instrumento de Deus para que a igreja esteja lotada amanhã em nome de Jesus. Não é o número humano de pessoas, mas é esse mover, é esse avivamento e esse mover espiritual do que Deus está também nos falando hoje. E o segundo aviso é que cada uma das igrejas está trabalhando fortemente na presença de Deus para que a gente possa virar o mês com a nossa contagem regressiva totalmente resolvida. Se nós crermos, só nós que estamos aqui, tem nesse momento 42 pessoas, aquelas que estão no YouTube, se nós assumirmos isso para a gente, só nós podemos resolver isso. Então, ouça com atenção aquilo que cada um dos dirigentes passar no grupo, de necessidade local que cada igreja tem, e vamos nos mobilizar com o nosso amor, com a nossa oferta, com a nossa entrega, com o nosso voto de fé, e nós vamos chegar no dia 1º com essa habilitação e com essa vitória. Creia, mas não apenas creia, como muitos já falaram aqui, tome uma atitude sobre isso. Então, aquilo que você tem como oferta, como voto, como resposta para aquilo que pertence a Deus, como dízimo, faça isso hoje ainda. Envie o comprovante para o teu dirigente. Amanhã, batalhe isso e vamos estar na casa do Senhor todos nós. Amém? Amo vocês demais. Um beijo no coração